Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Luísa Fazolo, faço parte aqui da equipe da Arbitragens. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? A gente vive num mundo onde tudo é rápido, né? A gente pede uma refeição através de um aplicativo em poucos minutos, já está ali na nossa casa. A gente faz uma transação financeira em poucos segundos. Então, por que a justiça não é tão rápida assim? Por que a gente tem que demorar tanto tempo para conseguir uma sentença que valide os nossos direitos? Só que eu queria contar para vocês que há uma solução para isso. E não apenas uma solução utópica ou teórica lá dos bancos da faculdade, não. Mas uma solução prática, real e principalmente acessível. E ela é a arbitragem. Bom, relembrando um pouquinho do conceito de arbitragem para vocês, que assim como eu também só ouviu falar do Instituto nos 10 minutos iniciais da aula de Teoria Geral do Processo, a arbitragem ela é um método alternativo de resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. Nela, as partes elegem, ou a própria Câmara até mesmo, sorteiam um árbitro que vai dar uma decisão final e vinculativa. O nome dessa decisão é sentença arbitral. Então, assim, de uma forma bem sucinta, a gente pode definir a arbitragem como um tribunal de justiça privado. E por que um tribunal de justiça privado? Claro, com ali todas as devidas ressalvas. Porque essa sentença arbitral, de acordo com o artigo 535 do CPC, inciso 7º, ela constitui um título executivo judicial, né? Só que assim, a arbitragem não é um instituto novo. A lei que instituiu aqui no nosso país, ela é de 1996, ano inclusive que eu nasci. Então, 27 anos já de lei de arbitragem. Só que durante muito tempo, esse instituto ele foi muito elitizado. Apenas grandes empresas, contratos milionários que poderiam usar devido ao alto custo que sempre foi associado ao instituto. Então, não cabia a pequenas empresas ou contratos de massa utilizá-los. Só que como a gente está falando aqui de inovação, tecnologia, nesse mundo surge a arbitragem digital e com sentenças rápidas. E é exatamente isso que a gente da arbitragem faz, né? Nós entregamos as nossas sentenças arbitrais em 30 dias úteis. Mas aí surge aquela questão, tá bom, mas qual o benefício que eu, advogado, eu, empresa, eu, gestor de um departamento jurídico interno, ganho em ir pela via arbitral e sair do foro estatal? O primeiro ponto é a própria agilidade em si que a arbitragem traz, né? Uma vez que você é ágil, você consegue aumentar o seu fluxo de trabalho, você agiliza o seu fluxo de trabalho e você consegue conduzir mais casos em menos tempo, então você tem um tempo ali sobrando, seja para o próprio ócio ou seja para prospectar mais clientes. E se o seu fluxo de trabalho ele está mais ágil, você consequentemente é mais eficiente. Quando você é mais eficiente, você solidifica a sua reputação perante o mercado. Então imagina só, você vai ser aquele advogado, aquela advogada reconhecida por resolver as disputas de forma célere, eficaz e principalmente justa. E aí, o que acontece se você é mais eficiente e você agiliza o seu fluxo, você com certeza atrai o quê? Mais clientes, mais receitas. É quase que, né, com perdão da analogia, a receita do sucesso. E voltando na questão de você ser mais ágil, entregar uma sentença mais rápida para o seu cliente, você deixa ele mais satisfeito. Por quê? Ele vai pensar assim, poxa, o meu advogado veio e realmente prestou atenção na minha demanda, ele me atendeu, ele priorizou o meu caso. E além disso, nós advogados paramos de serviços como apenas um apagador de fogo, de problemas. A gente para de ser visto como um mero burocrata que fala assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E a gente é visto como parceiro de negócio. Então, nós ganhamos até mesmo um status diferente perante o mercado, como alguém que vai possibilitar para os nossos clientes que eles deem voos mais altos
dos negócios deles. Por quê? A gente diminui o risco jurídico. Por quê? Porque se você precisar de uma sentença, você vai ter ela ali em 30 dias e com uma previsibilidade de custo. Uma outra questão, que é uma dor que eu na minha época de estágio passei muito, eu sou de Belo Horizonte, acho que vocês perceberam um pouco pelo meu sotaque da roça, eu estagiei no escritório de direito aduaneiro. E lá, por mais que nós usássemos ali a Justiça Federal, né, juízes extremamente capacitados, muitas das vezes, nas peças que a gente protocolava, nós precisávamos dar aulas para os juízes, porque eles não estavam atualizados, por exemplo, com as normas que a Receita Federal todos os dias mudava. E aí era aquela coisa, era embargo atrás de embargo, recurso atrás de recurso. Isso deixa o nosso trabalho chato, porque você tem que ficar dando aula para o juiz, aí você tem que chegar, convencer, isso é um saco. E para o nosso cliente, que está lá toda segunda-feira de manhã, enchendo a nossa caixa de mensagens, ele não sabe que é a gente, que a culpa não é nossa, e que de fato é toda uma burocracia judicial. Então, na arbitragem, inclusive é o porquê de ser da criação do Instituto, né, lá atrás, é a especialização. A ideia de quando o Instituto da Arbitragem foi desenvolvido é trazer sentenças mais especializadas. Essa era a vontade das partes. Vamos levar para um terceiro que entenda da matéria de forma especial, né? Aquele grande detentor do saber. E uma questão que é muito importante para as empresas aí, né? O sigilo. A gente sabe que todo processo judicial, em regra, ele é público. Só que tem empresas que não querem que as suas informações, alguns dados sejam divulgados abertamente. Dentro da arbitragem, a gente tem o sigilo. Então, todas as informações, tudo que é discutido lá, compete apenas às partes e aos árbitros, obviamente. E, por fim, mas não menos importante, o alcance global. Tem um documento, um tratado, que chama Convenção de Arbitragem de Nova York, de 1958, no qual toda sentença, todos os países signatários desse tratado, né, uma sentença arbitral sendo proferida, ela pode ser executada nesse país. Então, um exemplo, nós mesmos tivemos isso na arbitragem. Um procedimento judicial entre uma empresa brasileira e uma empresa chinesa. A sentença arbitral nossa pode ser executada lá na China porque ela é signatária dessa convenção. E aí surge a pergunta, né? Tá, você me deu um monte de benefícios, achei legal, agora você vai falar que eu vou ter que vender minha casa para você, para a gente poder usar a famosa arbitragem. Não, porque eu estou falando de acessibilidade também, né? Então, o que a gente fez dentro da arbitragem? Como a nossa missão é democratizar o acesso à arbitragem e não ficar também competindo com as grandes câmaras que já estão aí no mercado, né? Brasil-Canadá, Camargue. A nossa ideia é trazer para aqueles contratos que perante a legislação era possível utilizar o Instituto, mas trazendo para a prática, trazendo para o mercado, economicamente não era viável. Então, a gente trabalha com taxas fixas de R$ 800 por ação simples. E aí, só a título de curiosidade, o que é a ação simples? Aquelas ações que apenas a prova documental já consegue exaurir ali e fazer todo o julgamento. E quando eu falo R$ 800, gente, R$ 800 tudo. Não é R$ 800 depois honorários dos atos, que também dizem ser caros. Não, é tudo. É o processo. Então, chega para o seu cliente e fala com ele, olha, por R$ 800, em 2 meses eu te dou um título executivo judicial. Ele vai te chocar o resto da vida, gente. Não tem como. Tá, então gostei, achei legal, o custo é bacana. Como que eu faço para implementar? 2 formas. Primeira forma é a inserção da cláusula nos contratos. Sejam contratos novos ou nos contratos vigentes via um aditivo. Você coloca a cláusula que você está, nesse momento, abdicando do foro estatal e trazendo para o foro arbitral e eventual conflito vindo desse contrário vai ser resolvido numa câmara de arbitragem. A segunda forma é a gente fazer um compromisso arbitral. Seria, depois que já tem um conflito, por mais que no contrato não preveja arbitragem, as partes elas fazem um compromisso, um acordo de resolver esse litígio dentro de uma câmara de arbitragem. Mas sendo muito sincera, se já tem um problema, qual é a chance das partes ir lá e conversar, vamos fazer um acordo? Vamos para a câmara de arbitragem?
é mais difícil. Então, é muito mais aconselhável que nos contratos já conste a cláusula compromissória arbitral. E aí uma outra dúvida que nas conversas que eu tenho com os nossos parceiros sempre surgem é: tá, com quais demandas que eu posso colocar arbitragem? Tudo de acordo com a lei de arbitragem, tudo que for direito patrimonial disponível. Então a gente está falando de direito imobiliário, direito minerário, direito de energia, tudo a gente pode colocar arbitragem. Inclusive, a gente pode colocar arbitragem em contratos consumeristas e contratos trabalhistas. Porém, a regra, exatamente, meninas, é mais delicado, tem que ser mais bem trabalhado ali. Mas poder pode, né? E o que não pode também é tributário, aduaneiro não pode, previdenciário também não é muito aconselhável. Por mais que tenha no Congresso tramitando já agora em fase final um projeto de lei para que em algumas matérias aduaneiras e alguns tipos de contrato seja possibilitado a arbitragem. Mas assim, sendo dos próximos capítulos. E né, já caminhando aqui para o final, né, porque sextou, sei que todo mundo daqui a pouco quer ir embora, eu também tenho um voo para pegar daqui a pouquinho. Eu iniciei com uma reflexão, eu vou terminar com uma reflexão. Tempo é essência, justiça tardia é justiça negada. A gente aprende muito na faculdade, eu nunca vou me esquecer disso, que nos 2 primeiros anos eu só ouvi falar de princípio da celeridade. E no meu primeiro estágio eu vi que as coisas não eram assim. E isso me deu foi um grande baque, porque eu acho que quando a gente entra na faculdade a gente fica muito deslumbrado. Então na vida real você leva um choque. E pensando nisso, é o que a gente quer trazer, a gente quer efetivar alguns dos princípios tão importantes que a gente vê na faculdade. Agradeço principalmente vocês duas, tá? Obrigada por terem aqui me ouvido. Convido todos também que estão aqui a irem lá no nosso stand. O chocolate acabou, desculpa, mas tem um cafezinho lá e a gente pode bater um papo, tá? Muito obrigada a todos.